Olá, professores, tudo bem? Vamos retornar aos nossos estudos. Hoje vamos falar da Constituição Federal de 1988. Qual a particularidade da Constituição de 1988, que é o documento vigente, a Carta Magna, até os dias de hoje? Essa Constituição ela foi promulgada em um momento de abertura política, quando o país havia saído de um período de ditadura militar. E ao longo dos anos ela foi sofrendo reformas, né? Ela não é mais o texto original, mas ela traz direcionamentos da educação que foram se tornando leis específicas que direcionam a educação até hoje. Nós vamos tratar aqui do artigo 205 e 206 e nós vamos ver o que foi plantado naquela época que é referência até os dias de hoje. Então, começamos aqui com o artigo 205. O que ele fala? Que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, é uma educação que vai além do ensino das letras, da alfabetização, do cálculo, da escrita, mas ela tem esse objetivo de preparar o indivíduo para a vida em sociedade e de colocar a escola em relação com o mundo do trabalho. Então, esse saber ele não pode ser um saber infrutífero, ele tem que estar condicionado ao mundo do trabalho. Vamos ver como que isso se desenrola, né? Porque ainda está muito amplo. Então, para isso, são colocados os princípios do ensino, né? Já estamos no artigo 206. Primeiramente, primeiro princípio, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Quem convive na realidade escolar, em qualquer condição, ele vai perceber que, por exemplo, hoje nós temos o transporte escolar, que busca o aluno que está na fazenda, o aluno que está muitas vezes na zona urbana, mas que tem impedimentos entre a sua casa e a escola, como pasto, coisas perigosas e tal, tem um ônibus, vamos dizer assim. Então, isso é uma condição de acesso. Ter a escola próxima à residência do indivíduo é uma condição de acesso. E quais seriam, por exemplo, as políticas de permanência? As políticas de entrega de material escolar, merenda escolar. Então, são ações que elas não são necessariamente o ensino, mas elas proporcionam a permanência do aluno na escola. Projetos como Bolsa Família, Auxílio Brasil, são sempre no sentido de que o aluno permaneça na escola e não se evada dela por razões de trabalho ou outras razões. Segundo princípio, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, ele já fala por si só. Ou seja, que é a nossa liberdade de construir o conhecimento e divulgar. Lembrando que a Constituição ela vem depois de um momento de grave censura em nosso país. Então, ela fala, não, nós precisamos ser livres para nós divulgarmos as nossas aprendizagens, a construção do nosso saber. E esse princípio número 2, ele se interrelaciona com o princípio número 3, que fala do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, né? Da existência dessas várias ideias e concepções pedagógicas, ainda que existam redes de ensino, redes de escolas particulares que adotem uma determinada opção pedagógica, que tem material didático construído a partir de determinada concepção, mas o indivíduo ele tem o direito de ter suas ideias e suas concepções, ainda que a sua prática seja direcionada. E um segundo ponto desse mesmo princípio é a coexistência de instituições públicas e privadas. As instituições públicas mantidas pelos governos municipais, estaduais,
e algumas exceções federais, quando se fala da educação infantil, ensino fundamental e médio, e elas coexistem com as instituições privadas. Então, todo mundo sabe que existem as escolas públicas, as escolas particulares, ou seja, em que os indivíduos pagam para estudar ali. E tem escolas que elas são particulares, mas elas não são pagas, elas são privadas, né, mas não são pagas. Por exemplo, algumas creches que não são gerenciadas pelo município, ou seja, que o município paga subvenções, mas que a iniciativa privada gerencia. É uma instituição privada prestando um serviço público, mas ela não é pública. Número 4, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O que seriam esses estabelecimentos oficiais? As escolas públicas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, nessas escolas não pode haver cobrança de mensalidades, de tarifas, os serviços são todos gratuitos. Ou seja, são pagos com os impostos e não retirados diretamente do bolso do indivíduo. E um quinto princípio é a valorização dos profissionais de educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos professores das redes públicas. Os professores das redes privadas, eles têm outras formas de ingresso, currículo, entrevista, projetos, né? Mas nas redes públicas, internamente, né, pode haver outras maneiras de acesso, por exemplo, a cargos de gestão e tal, mas o ingresso do magistério é concurso público. A prova, as provas, né, que ele fala aqui, e os títulos. Ou seja, já faz parte dessa valorização do magistério eu prestar um concurso e levar, por exemplo, o meu diploma de especialização, de mestrado ou doutorado, para que eles sejam contados, para que eles componham a minha nota de ingresso naquele concurso. Seguindo mais um pouquinho com a questão dos princípios de ensino. O sexto princípio, ele fala da gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, nessa gestão democrática, o diretor, a equipe da escola, eles não são soberanos sozinhos. Eles dão os direcionamentos, organizam a escola, mas as principais decisões, principalmente no que se refere aos recursos da escola, aspectos financeiros na dinâmica, são tomadas coletivamente, junto com professores, funcionários, pais e alunos. Sim, temos aí as associações de pais e mestres que gerenciam os recursos da escola, que elas são compostas por todos esses segmentos. E quando o aluno ainda não tem condição de responder por si, os seus responsáveis o fazem. Então, isso se dá no estado de São Paulo, nos conselhos de escola, nas associações de pais e mestres. Então, são formas, mecanismos que são exigidos por lei para que haja uma participação na gestão da escola e ela não fique concentrada nas mãos do diretor. E colocamos aqui a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, é necessário que se ofereça não somente a educação na infância, né, no período obrigatório, dos 4 aos 17 anos, mas que se ofereça educação de jovens e adultos, educação profissional, para que o indivíduo tenha sempre condições de estar aprendendo, né? Sempre tenha situações de aprendizagem sendo oferecidas ao longo das várias etapas da vida. Eu não falei, mas retorno ao sétimo princípio, garantia de padrão de qualidade. Vou dar um exemplo. Existe um documento chamado, mais ou menos assim, Padrões de Qualidade da Educação Infantil. E nesse documento se fala, por exemplo, a quantidade adequada de alunos por educador em cada faixa etária, os materiais didáticos ali que devem ser prioritariamente escolhidos, como deve ser a organização
da rotina da escola, aproximadamente, né? Porque devido às particularidades, cada escola terá autonomia para fazer a sua. Então, isso é um padrão de qualidade. Assim como tem para a educação infantil, tem para as outras etapas também, para o atendimento educacional especializado. Então, é necessário ter um parâmetro para que se considere a qualidade de uma instituição de ensino. Princípio número 8, o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Então, a lei estabelece um piso para os professores, que no dia de hoje, maio de 2022, é de aproximadamente, se não me engano, R$ 3.800 para 40 horas de trabalho, e esse piso precisa ser cumprido para quem for contratar alguém para o cargo de professor. E falamos aqui, agora saímos da educação básica, chegamos na universidade, artigo 207. O que ele fala? Que as universidades elas têm uma autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O que isso quer dizer? Que existe um piso padrão, né, de salário entre as universidades, conforme titulação. Todas as federais, todas as estaduais acompanham isso, mas elas têm uma autonomia para contratação, para gastos, para realização de eventos, independente da educação básica. E elas têm que apresentar o ensino, que é a formação do indivíduo, a pesquisa, que geralmente são os professores, junto com seus alunos de iniciação científica, e a extensão, que são serviços oferecidos à comunidade. Vou dar um exemplo na minha cidade, que tem uma Unesp, né, uma Universidade Estadual Paulista, existe um centro jurídico social que atende a comunidade nessa área. Então, é um serviço de extensão. É facultativo às universidades admitir profissionais, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei, já que eles têm essa autonomia. E o que está disposto nesse artigo se aplica às instituições de pesquisa científica e tecnológica, que geralmente ou são as próprias universidades ou são vinculadas a ela.